Olá, o meu nome é Diego Nunes e esse é o nosso devocional. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo, se inscreva no canal, deixe o seu comentário, o seu joinha, compartilhe essa mensagem e ative o sininho para receber todas as notificações. Eu quero convidar você a fazer comigo um estudo do livro de Atos, capítulo 17. Vamos trazer esse estudo de forma panorâmica e expositiva. Atos 17 narra parte da segunda viagem missionária de Paulo, passando por cidades importantes como Tessalônica, Bereia e Atenas. O capítulo é marcado por reações diferentes à pregação do evangelho, desde a aceitação com zelo até a oposição violenta ou filosofias confusas. Então, vem comigo. Pegue aí a sua Bíblia e vamos para o livro de Atos, capítulo 17, versículo 1. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrasou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este dizia ele: é o Cristo Jesus, que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: Este que tem transtornado o mundo, chegaram também aqui, os quais Jason hospedou. Todos esses procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem essas palavras. Contudo, soltaram Jason e os mais após terem recebido deles a fiança estipulada. Então aqui o apóstolo Paulo, ele chega em Tessalônica e você vai perceber que ao chegar em Tessalônica, o Paulo, ele vai pregar o evangelho numa sinagoga de judeus. Nós vamos aprender nesse estudo, você que gosta de pregar o evangelho, você que se prepara para poder ministrar, olha que interessante. Geralmente nós, pregadores, vou me incluir, nós somos convidados aí em uma igreja pregar o evangelho. E nessa igreja, por mais que você tenha pessoas distintas na questão de conhecimento bíblico, você tem ali a expectativa de todos de ouvirem uma palavra. E se essas pessoas são apuradas na sua audição da palavra, elas sabem que elas vão ouvir falar de um homem chamado Jesus Cristo, que esse homem veio, ele veio para perdoar pecados e ele morreu numa cruz para nos salvar. Então, é fácil, vamos se dizer assim, quando você está em um lugar onde as pessoas têm uma expectativa de ouvir falar de Cristo. Mas eu vou falar desses lugares aonde Paulo vai passar, Tessalônica, Bereia e Atenas, ele vai encontrar pessoas que nunca ouviram falar do Evangelho. Pessoas que não têm ideia alguma de quem é Jesus. Então, olha que estratégia. O Paulo chega e primeiro ele vai para uma sinagoga judaica. Por que uma sinagoga? Porque na sinagoga eles detêm o conhecimento do Antigo Testamento. Então o Paulo ele vai usar esse conhecimento do Antigo Testamento para poder mostrar para eles que o Messias prometido do Antigo Testamento, ele veio, ele é Cristo e ele morreu na cruz. Então Paulo tem essa estratégia de sempre quando vai em algum lugar começar o seu trabalho por aqueles que já conhecem
o evangelho. E através do barulho que o Paulo vai fazer ali pregando, aquilo vai crescer e aqueles que não conhecem, ainda que por curiosidade, se achegarão e terão acesso ao evangelho. Então, nós entendemos aqui o costume de Paulo. Ele sempre começa pregando nas sinagogas, alcançando primeiro os judeus. E qual que é o método que o Paulo usa? Ele explicava e demonstrava com as escrituras que o Cristo tinha que sofrer e ressuscitar. Ou seja, ele ensinava com base na Bíblia e não com discursos persuasivos. Então, qual que era a arma de Paulo? O Paulo chorava a hora que ele ia pregar. Não, o Paulo, ele tinha um fundo que envolvia as pessoas. Não, o Paulo, ele tinha uma banda que tocava. Não, Paulo, o recurso, o método que o Paulo usava era expor as escrituras, para até mesmo o Paulo gerar uma confiança. E o Paulo gerava essa confiança justamente por expor as escrituras. E qual era o resultado? Alguns judeus creram, bem como muitos gregos e mulheres influentes, e isso trouxe, além desse resultado de as pessoas crerem, porque o Paulo ele era efetivo. Quando o Paulo ele pregava, e essa pregação ela era eficaz. Essa pregação ela tinha resultados positivos. E quando você prega e isso traz resultado positivo, isso vai chamar a atenção dos invejosos. Imagina ali pessoas, os judeus no caso, que pregavam há muito tempo e você sabe, quando você está pregando, você sabe quando alguém está te deixando disponível 100% os ouvidos, aquela posição de sobrancelha arqueada, mão no queixo, concentração. Aí você olha e fala, essa pessoa ela está entregue a essa pregação. Aquilo que eu estou pregando aqui, essa pessoa ela está assimilando, ela está recebendo, ela está conhecendo. Agora você sabe quando você está diante de alguém que está te ouvindo por respeito. Aquele olhar longe, um olhar de desinteresse, um olhar vazio. E o Paulo, ele tinha na sua pregação essa ousadia de expor as escrituras. Então, aqueles que acompanhavam a pregação do Paulo, eles tinham essa concentração. E imagina, quem é esse Paulo que prega e todo mundo presta atenção e alguns até se entregam a esse Cristo que ele está anunciando, e nós aqui há tanto tempo falando da lei, falando de Moisés, não temos atenção? E aí vem a reação dos invejosos. Os judeus incrédulos formaram uma revolta, acusando Paulo de perturbar o mundo. Veja como o evangelho tem o poder de abalar as estruturas. Um evangelho bem pregado, um evangelho pregado com ousadia, ele abala as estruturas. Então, nós estamos vendo como foi a passagem do apóstolo Paulo aqui em Tessalônica. Quer saber como é que foi em Bereia? Quer saber como é que foi em Atenas? Acompanhe os próximos devocionais. Deus te abençoe. Fique ligado. Você gosta de pregar? Você gosta da palavra? Eu tenho certeza que esses devocionais vão acrescentar muito em sua vida. Deus te abençoe e até o próximo devocional.